onde a mudança começa por dentro, iluminando o que vive em você. Está no ar o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação. Olá, como você está? Tudo bem? Aqui é Léo Alves, em mais um programa. Vamos fazer um programa muito especial para você hoje. Espero que você entenda, assim, se identifique com esse tema, porque é um tema que paira sobre todos nós, seres humanos, né, que estamos ali conectados com as questões do dia a dia, né? E muitas vezes até trabalhamos, né, com algum tipo de aparelho tecnológico, né? Então nós vamos falar sobre isso, um tema que vem, olha, gente, assim, sendo muito, muito discutido em vários lugares, né? Que é o tema da ansiedade e, mais especificamente, a ansiedade de estímulos digitais, né? Então, existe é um assunto muito, muito falado hoje, né? Que está em todo lugar, está nas redes sociais, nas conversas entre os amigos, nos vídeos curtos, nos podcasts, até mesmo no meu dia a dia aqui no consultório, né? Mas a ansiedade, ela não é qualquer ansiedade, né? Quando a ansiedade ela nasce por excesso de estímulo digital, né, que pode ser computador, celular, tablet, né, e principalmente da comparação constante e da sensação de que estamos sempre atrasados em relação ao mundo, veja só, seguramente você começa a ter um problema, né? Porque se você sente que sua mente está sempre acelerada, né? Que o celular virou uma extensão do seu corpo, né? E que descansar parece que você fica cada vez mais difícil, né? Então, veja só, se você vive com isso, esse programa é para você, nós vamos falar muito sobre isso e, sem dúvida nenhuma, nós vamos entender o que está por trás de todas essas questões, tá? Então, assim, por que a ansiedade digital ela explodiu, né? O que nós vemos é que a internet ela virou um ambiente de urgência permanente. Então é tudo muito rápido, é tudo muito veloz, é tudo muito assim, aquele fast food de informações, né? É preciso que tudo esteja no agora, né? Então, tudo muito imediato. Então, por exemplo, um algoritmo, né, uma programação, a programação que está por trás das redes sociais e de tantos estímulos que nós temos, ela é programada para nos bombardear, né? Então, assim, a sensação de que eu preciso ver isso agora virou uma regra, seja na mensagem que chega, seja até mesmo de um vídeo que muitas vezes não tem a menor importância para a sua vida, não tem a menor importância evolutiva, mas você entende que você precisa ver aquele vídeo naquele momento, né? E a comparação social nunca foi tão intensa, né? Então nós vemos ali vidas perfeitas, corpos perfeitos, rotinas maravilhosas, sob medida, tudo muito específico, e na verdade isso não existe, né? Isso não existe. Tem várias pessoas que trabalham com internet que muitas vezes mostram ali a sua determinada rotina e são sinceros em admitir que a vida como ela muitas vezes nem é tão vendável assim, né? E sem contar na avalanche de notícias, muitas vezes notícias negativas,
né? E tudo isso vai criando um estado de alerta constante, né? Então, termos como burnout, que na realidade é um nome bonito para descrever a fadiga, né? A exaustão mental, a ansiedade social, né? Tudo isso são temas que são muito buscados na internet. Por quê? Porque esses temas, eles nos colocam como se as pessoas estivessem assim, sem saber como lidar com tudo isso, e de uma maneira onde elas querem, né? As pessoas elas querem traduzir de alguma forma por que elas estão tão ansiosas assim, né? Então existe também a perspectiva da cultura da produtividade extrema, né? Que faz as pessoas se sentirem sempre culpadas por descansar. Eu tenho pessoas que me falam que se sentem absolutamente culpadas quando estão no final de semana e que estão ali para descansar, não conseguem parar, né? Então, não é que nós estamos mais frágeis, mas nós estamos infinitamente mais expostos. E o cérebro humano não evoluiu para lidar com tanta informação de forma simultânea. O cérebro humano é de uma riqueza ímpar, só que nós estamos sendo bombardeados. E esse bombardeio, ele tem um sentido, né? Essa exposição, ela tem um sentido, porque quanto mais nós somos bombardeados, estrategicamente, isso vai gerando uma sensação de vulnerabilidade. E essa sensação de vulnerabilidade seguramente vai ter alguma empresa ou alguém tentando vender alguma coisa para você, né? Que faça sentido dentro daquilo que você está vivendo em determinado momento. Isso é o marketing, né? O marketing trabalha exatamente nesse ponto. Só que nós estamos vivendo uma era onde nós precisamos fazer ali uma desintoxicação desses meios digitais, porque senão a nossa mente não aguenta, né? Então, assim, olha, eu vou falar aqui algumas situações que todo mundo vive, que eu escuto aqui no consultório, que eu mesmo já me peguei fazendo e tomei cuidado. Eu falei assim, não, peraí, eu trabalho com saúde mental, eu sou o primeiro que tem que cuidar da minha, então deixa eu excluir alguns aplicativos aqui. Existem aplicativos de rede social que eu não tenho, né? Não vou divulgar aqui, porque eu não tô, né? Se você divulgar aquilo que você não tem, você já está fazendo uma propaganda para o meio, né? Então não vou divulgar aqui, mas tem aplicativos de rede social que trabalham com uma engenharia algorítmica tão agressiva, né? Que de repente é muito fácil você ficar 20 minutos sem perceber que passou 20 minutos. Né? Então, veja só, talvez você se reconheça em algumas dessas situações que eu vou falar agora. Por exemplo, se você pega o seu celular sem você perceber e você abre um aplicativo, né? Quando vê, você já está em outro, ou você já está, você perdeu aquela sintonia, aquela realidade. Você, de repente, parou numa sala de espera de um médico. O que você faz? Você abre seu celular, muitas vezes, para olhar uma rede social. Muitas vezes você sente culpa por não estar produzindo, né? Você tem uma sensação também de que todo mundo está avançando e você está parado, tá? Você fica preso em comparações que nem percebeu que começou a fazer. Você sente que precisa estar sempre disponível com seu celular na mão ali para responder a alguém ou alguma curtida em uma rede social. Essas pequenas situações, elas são repetidas todos os dias, mas elas criam um estado de tensão constante. E isso tem um nome, é chamado ansiedade digital. E para isso existe tratamento. Existe tratamento não só terapêutico, né, e psicoterapêutico, quanto também medicamentoso em alguns estados onde a pessoa perdeu tanto a sua capacidade de discernir o mundo real, né, do mundo das redes sociais. Isso muitas vezes acontece até com jovens.
né, que existe tratamento sim medicamentoso, que você pode consultar um psiquiatra justamente para que possa cuidar de você, né? E assim, uma explicação simples e acessível, tá? E que fale, né, que traduza aqui, sem termos muito técnicos, né, mas que traduza o que essa ansiedade, né, digital ela causa em nós. Então, assim, a ansiedade ela é uma resposta natural do corpo, ok? Ela existe para nos proteger. Então, nós ficamos ansiosos, né? O nosso nível de um hormônio específico chamado cortisol vai lá para cima em termos de ansiedade, e aquilo serve para nos proteger, para a gente ficar num estado de alerta, em alguma situação de vulnerabilidade, algo desse tipo. O problema é quando ela fica ligada o tempo todo, né? E a internet, ela virou a internet, as redes sociais e tantas outras situações, e se tornaram especialistas em apertar esse botão da nossa ansiedade, né? Então, vamos lá, olha, pontos para a gente olhar, e eu sugiro que você já tome conhecimento de tudo isso para você fazer esses pequenos ajustes a partir de agora, tá? Então, por exemplo, notificações ativam o sistema de alerta, né, do nosso corpo. Por exemplo, eu atendo, né, trabalho no consultório, atendo pessoas o dia todo e falo com pelo menos 50 pessoas por mensagens e áudios e conversando, falando o dia inteiro, né? Seja para responder uma dúvida, seja para responder uma questão, marcar uma consulta, né, todas essas situações. O meu celular não tem nenhum alerta. Então, chega a mensagem no meu celular não toca, não vibra e não acende luz. Eu tirei todos os alertas, porque eu sei muito bem que esse alerta, essa sinalização do celular vai deixar a minha mente constantemente em alerta. No momento que eu posso, se eu estou atendendo, eu não vou responder, e se eu tiver um tempo, eu vou ter um tempo específico, seja 10 minutos, 15 minutos ou 20 minutos, para responder uma bateria de mensagens. Algumas vão ficar para ser respondidas depois. Eu sempre peço desculpa para as pessoas, porque muitas vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu demoro um pouquinho para responder, porque é melhor que eu responda e que eu não fique doente tentando responder tudo, né? Para vocês terem ideia, o cérebro ele interpreta urgência mesmo quando não há perigo real. Então, por exemplo, se o seu celular a toda hora apita, né, faz um apito sonoro, luminoso, ou vibra, né, aquela vibração, o teu cérebro ele vai interpretar isso como uma urgência, né? E urgência é significado de perigo. E se é um significado de perigo, o teu nível de cortisol ele vai aumentando ao longo do dia. E se ele vai aumentando ao longo do dia, o que acontece? Você fica em um estado, como se você estivesse em um estado de guerra constante. Ok? Outra coisa, a comparação social ativa áreas ligadas à autoestima. Perdão. Ativa áreas ligadas à autoestima. Ou seja, quando você vê uma vida bonita daquela pessoa, o carro que a outra pessoa comprou, aquela pessoa que trabalha com mídia social, que posta que está num lugar paradisíaco, com um carro muito lindo, viajando com seu jatinho, aquela coisa toda. Tudo isso ativa áreas ligadas à autoestima e a gente inevitavelmente começamos a nos depreciar quando vemos uma situação como essa, né? Porque geralmente vem comentários do tipo, nossa, como eu gostaria de viver essa vida, eu não tenho condição de viver essa vida. Então você vê a vida de uma influencer e aí você tem que pegar um ônibus para ir trabalhar. Percebe a discrepância? Né? Então, para você pensar em relação a isso. Não é bom você ficar olhando a vida dos outros. É muito importante que você, se usar a rede social, você procure para você se desenvolver.
tá? Esse é o conselho que eu dou. O excesso de escolhas gera paralisia e frustração. Ou seja, são tantas escolhas, tantas situações, tantos cliques, né? Que isso vai gerando uma sensação de paralisia, de frustração, de postergar, né? Eu vejo assim a auto-utilização de redes sociais e, em paralelo a isso, uma sensação constante de postergar tudo aquilo que é importante, né? Se a gente for observar também outro tema, a dopamina dos likes, né? As atualizações, elas criam ciclos de dependência, né? Então as pessoas ficam ali querendo mais likes, que mais pessoas observem o que a pessoa está falando. Então, assim, diante de tudo isso, o cérebro não descansa, porque não há mais silêncio mental. Então é como se a gente estivesse num universo, num mundo paralelo, sempre esperando algo acontecer, mesmo quando está tudo bem. Isso cria um impacto tão grandioso na nossa rotina, né? Essa ansiedade digital, ela não fica só na mente, ela aparece no corpo, né? Então, veja só, alguns sintomas para você ver. Isso é meu todo dia no consultório, tá? Insônia ou sono leve. A insônia pode ser a dificuldade para dormir, a dificuldade de manter o sono ou a dificuldade de ter um sono profundo, duradouro e reparador e muitas vezes acordar mais cedo. Tensão muscular. Dificuldade de concentração. Se vocês tiverem uma ideia da quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção e elas não têm déficit de atenção coisa nenhuma, elas na verdade estão com o cérebro programado por todas essas questões digitais que a gente mexe no celular. Pra você ter ideia. Irritabilidade, sensação de cansaço constante, queda de produtividade, dificuldade de relaxar mesmo em momentos de lazer. É como tentar descansar com a cabeça cheia de abas abertas, entende? É como se você olhasse para tudo isso e entendesse assim, puxa, eu tenho tanta coisa aqui que eu estou pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, né? Então, vamos tentar caminhar para uma dissolução saudável em relação a isso, né? O que realmente ajuda. Eu vou passar aqui algumas dicas e depois a gente vai, como de costume, trabalhar um pouquinho energeticamente, tá? Então, existem alguns exemplos que eu vou dar agora que vão te ajudar no dia a dia prático, ok? Então, por exemplo, o que eu já fiz no meu celular, reduzir as notificações, né? O cérebro precisa de silêncio. O cérebro ele precisa desse silêncio. Tem pessoas que trabalham muitas vezes com música, tem pessoas que se dá bem assim, mas em suma o cérebro precisa de muito silêncio. Então você reduzir as suas notificações, seja de computador, seja de pelo menos as sinalizações sonoras e luminosas e de vibração também, né? O vibra do celular ajuda bastante. Criar pausas digitais, né? Pelo menos 10 minutos sem tela já faz a diferença. Se você trabalha com tela, você não tem jeito, você trabalha com isso, tirar 10 minutinhos para você, né, ver o que é real, não ver apenas aquilo que é uma tela, né? Silenciar os perfis que geram comparação, tá? Não é sobre excluir pessoas, é sobre proteger a sua saúde mental, ok? Dormir longe do celular. Isso melhora o sono, já está comprovado, e reduz a ansiedade, tá bom? Então, para você ter ideia, o celular ele tem um eletromagnetismo que mesmo ele ali não está tocando, mas ele está puxando a antena, né? A antena de ligação, o seu Wi-Fi da sua casa, ou o seu 3G, ou 4G, ou 5G, né? Da internet. Então está puxando. Muitas vezes as pessoas dormem com isso, né? Com esse aparelho ao lado da cabeça. Isso
gera uma dificuldade muito significativa de ter uma boa qualidade de sono, porque aquela vibração, ok? Essas ondas, seja de ligação, seja de internet, elas atrapalham o ritmo cerebral, ok? Outra coisa importante, criar rituais de desaceleração, né? De música, de leitura, um banho quente, uma caminhada leve, tudo isso ajuda no seu processo de se descontaminar, tá? Assim, uma das coisas que eu sempre peço para as pessoas é consumir o conteúdo com uma intenção, né? Então, ao entrar na internet, sempre saiba o que você quer ver especificamente, não se perca no caminho, né? Porque muitas vezes as pessoas vão buscar, vão buscar comprar um produto específico, mas no meio do caminho já se perderam, entende? Estabelecer limites, horário para usar e horário para descansar, isso é muito importante. E buscar conversas reais, conexão humana, ela regula as emoções. Então, assim, não é sobre abandonar a internet, mas é saber como usá-la sem ter que se perder nela e sem precisar ficar doente, né? Para fazer uma mudança, né? Então, assim, a internet ela mostra tudo. Viagens, conquistas, opiniões, tendências, mas ela não mostra o que realmente importa, ok? Como você está por dentro. E é isso a única coisa que você pode cuidar. Você cuidar de você. Você cuidar daquilo que está dentro de você. A ansiedade digital, ela não é um fracasso pessoal. É um sinal de que seu corpo e a sua mente estão pedindo uma pausa, uma presença e principalmente gentileza. Se permita respirar, se permita não acompanhar tudo. Até porque se uma notícia precisa te acessar, ela vai dar um jeito. Você vai ficar sabendo de qualquer forma, alguém vai comentar com você. Então se permita existir sem pressa. Ok? Agora eu gostaria que você olhasse para dentro. Diante de tudo isso que eu trouxe de informação, e eu trouxe bastante informação, olhe para dentro de você agora. Veja o quanto que você esteve acelerada e acelerado nos últimos dias, meses. Talvez você venha suportando essa carga durante anos. E é disso que eu quero que você acesse. Existe uma carga pesada, uma mochila que você carrega hoje e está difícil demais de suportar tudo isso. Então eu quero que você olhe para dentro agora e veja o que será que está pesado dentro de você. Será que essa questão da ansiedade digital, você não para a sua cabeça? Será que é outro tipo de ansiedade? Uma ansiedade gerada por uma perspectiva de trabalho? Que ansiedade é essa que está aí dentro? E existem outras ansiedades. Uma ansiedade para falar em público. Talvez uma ansiedade para tomar um passo importante na sua vida. Então você não precisa ficar assim. Eu quero que você leve agora uma de suas mãos ao seu coração. E se puder, se você estiver num lugar tranquilo, não estiver dirigindo o carro, você pode levar com muito cuidado, tá? Uma das mãos do seu coração. E eu gostaria que você se concentrasse nessa região do seu chakra cardíaco, tá? Nessa região onde fica o coração, o órgão coração. E gostaria que você colocasse uma intenção agora. Tá? Que você intencione, nesse momento, ser feliz. Tomar as suas decisões conforme a sua felicidade. De conseguir sustentar agora a gentileza de conseguir parar. Que você intencione
saber o momento onde você pode descansar sem precisar entrar no momento de exaustão. Então é isso que eu desejo para você. Que você seja feliz e que você intencione essa felicidade para você mesmo. Tá ok? Esse é o recado de hoje. Eu sou o Léo Alves e esse é o programa Voz da Transformação. Te espero aqui semana que vem. Um grande abraço para você. Você acabou de ouvir o programa Voz da Transformação, com o terapeuta Léo Alves. Um espaço para o despertar da consciência, expandir sua potência e transformar a sua jornada de dentro para fora. Voz da Transformação.